Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Omni Talks, o programa da Omni Tecnologia, que fala sobre inovação, transformação digital e tudo o que está moldando o futuro da tecnologia empresarial, trazendo sempre para você temas e entrevistados relevantes. Eu sou a Tassiana, do time de marketing, e, como de costume, tenho aqui comigo o meu colega Leonardo Coelho, também do nosso time de marketing. Também está aqui com a gente nesse bate-papo o Neymar Rampazzo, que é o gestor da nossa área de Software Services, que realiza projetos de desenvolvimento de software, automação e melhorias nos nossos clientes. Hoje, o assunto é daqueles que não dá mais para deixar para depois: a inteligência artificial no SAP. Vamos entender como essa tecnologia está integrada ao ERP, o que muda com o S/4HANA e por que as empresas que ainda estão no ECC vão ficar de fora dessa nova era da IA no SAP. E quem tem a missão de explicar tudo isso para a gente é o nosso convidado mais que especial, o Christian Geronasso, SAP Chief Revenue Officer para AI. Christian, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite e temos temas interessantíssimos para falar hoje aí nesse universo de IA. Principalmente eu já comecei a minha carreira como consultor lá no ECC, então eu tenho um pouco dessa visão prática e da diferença do que é a gente utilizar uma solução da SAP que nem Fiori tinha lá atrás e ter hoje essa possibilidade de ativar uma inteligência artificial de uma forma simples dentro das soluções em cloud, mas só quem for para o S/4HANA. Com certeza, a gente vai falar muito sobre isso durante o episódio. E antes de passar para as perguntas, eu queria pedir que você fizesse uma breve apresentação sua e falasse um pouquinho da sua trajetória para a gente. Vamos lá. Obrigado pelo convite, primeiro de tudo. E na minha trajetória, eu estou quase dos meus 25 anos no mercado de TI, eu estou quase 20 trabalhando com a SAP. E já fui consultor, já fui pré-vendas, já fui especialista em engenharia de valor, já trabalhei com Leonardo, para quem lembra do SAP Leonardo, que era a nossa primeira plataforma de inovação da SAP. Indústria 4.0 e hoje responsável por inteligência artificial. No meio desse caminho aí eu assumi posições também dentro desse universo SAP da parte de gestão de vendas, da parte de gestão de geração de demanda. Então, minha experiência aqui espero que possa colaborar para esse entendimento hoje do que foi até agora e do que vai ser daqui para frente. Bom, para a gente começar entrando agora nas perguntas, né? Você poderia nos dar um panorama geral de como a SAP tem incorporado a inteligência artificial em suas soluções e qual a estratégia da empresa em torno desse tema? Vamos lá, Tassiana, essa é uma pergunta importantíssima, porque hoje a gente vê aplicações de inteligência artificial, e eu estava brincando aqui um pouco antes, né, para gerar esse tipo de coisa aqui, que a gente vê uma IA gerando um vídeo, algo que a gente não sabe se é verdade ou se é realidade. E no fundo, o que está disponível hoje de inteligência artificial no mercado, a maior parte dos clientes, eu já visitei mais de 150 clientes na América Latina esse ano, a maior parte dos clientes das empresas estão usando para fazer esse tipo de abordagem. Uma abordagem que não gera valor para o negócio, uma abordagem que não tem exatamente um retorno sobre o investimento. E a SAP traz uma estratégia que não é nova. A SAP, desde 2013, entrega inteligência artificial nas suas soluções. Então, se a gente entrar lá no roadmap e for ver o primeiro modelo de inteligência artificial, está desde 2013. E qual é o principal pilar da estratégia hoje da SAP? Aqui eu estou, por exemplo, dentro do S/4HANA, e se eu for analisar aqui o que tem disponível de inteligência artificial, eu posso entrar numa transação chamada Intelligent Scenario Management. Então, para quem está nas versões mais novas, pode ligar e desligar os cenários de inteligência artificial com a simplicidade que eu estou mostrando para vocês aqui. A gente tem a Júlia aqui, que a gente já vai entrar um pouco mais em detalhes, que pode me ajudar com as ações no dia a dia. Só a Júlia aqui já traz uma promessa de redução aqui de 30% do tempo que a gente perde trocando de tela,
aquela otimização que a gente teve da migração do ECC para o Fiori dentro do S/4HANA, já teve um ganho gigantesco de velocidade e agora a gente traz um novo ganho ainda com a Joule de mais 30% só de eu não precisar ficar trocando de transações. E a SAP traz as inteligências artificiais embarcadas que me permite simplesmente ativar de forma simples. Então, eu posso buscar aqui por quais são as inteligências artificiais disponíveis, ativá-las, e dentro da própria transação, que se chama Intelligent Scenario Management, eu posso visualizar qual aplicativo Fiori vai consumir essa inteligência artificial embarcada. Ou, por exemplo, se eu ampliar para soluções cloud, dentro do SuccessFactors também tenho aqui a possibilidade de ter a Joule e também tenho as funções embarcadas. Então, a SAP continua nessa estratégia de oferecer uma inteligência artificial que seja de fácil ativação. Quando a gente olha aqui a inteligência artificial dentro desse universo SAP, 50% mais ou menos dos componentes que a gente oferece, dos mais de 250 hoje, não precisam de um consultor para configurar e ativar. E eles já têm uma proposta de negócio muito bem definida. Então, essa é a nossa estratégia. Trazer uma IA que seja de fácil aplicação e atendendo a necessidade dos boards das empresas, que é o que eu tenho mais visto. Vem uma decisão do board para o executivo e fala o seguinte: eu preciso, no próximo trimestre, demonstrar para o mercado que eu estou entregando inteligência artificial e estou entregando resultados. Se virem. Aí a SAP traz essa vantagem. Christian, você comentou aí sobre o Joule, né, que é o assistente de IA generativa da SAP e foi, né, um marco aí recente da estratégia da SAP do final de 23, né? Você pode entrar em mais detalhes, né, sobre qual que é a proposta de valor que ele entrega aí para os clientes? Claro, posso sim. A Joule, vamos colocar ela como a Joule. Júlio. Ela, hoje, quando eu falo da estratégia da SAP, posso dar um passo atrás e esclarecer um pouco a estratégia? Claro. Claro. Para a gente conseguir conectar aqui aonde está cada um dos pontos. Quando eu olho a estratégia da SAP, vamos falar aqui de SAP AI. Eu tenho três principais pilares. Um desses grandes pilares é a Joule. E uma grande vantagem, a Joule, ela está gratuita. Então, se eu for criar, ler, atualizar ou deletar documentos dentro das soluções SAP, aqui eu estou falando do SuccessFactors, do S/4HANA, eu vou poder utilizar a Joule de forma gratuita, zero custo. Ou seja, ele é um Base AI, não tem custo. Eu tenho uma outra parte da estratégia da SAP, que é o Embedded AI, que é essa inteligência artificial que eu comentei com vocês, que eu posso ativar ela e já tem uma proposta muito bem definida. Então, o Embedded AI, eu tenho ele como base e como premium. Então, aqui eu posso já trazer aqui um benefício para o meu negócio que não vai ser necessariamente da Júlia. Eu tenho dentro da Júlia a possibilidade de usar agentes, mas os agentes eles são premium, então eu posso ativar ou desativar esses agentes. Já vou mostrar, depois eu mostro para vocês onde a gente consegue encontrar essas informações. E por final a gente tem o Custom AI. Christian, eu quero utilizar a estratégia da SAP para criar coisas novas. Aqui é possível fazer qualquer coisa. E lá dentro do S/4HANA, se eu abrir aqui a Joule, digamos que eu esteja dentro do SuccessFactors aqui. Estou dentro do Success aqui, mas poderia ser de qualquer outra solução. Eu vou abrir aqui porque eu posso chamar essa função também dentro do S/4HANA. Digamos que eu tenho aqui um Embedded AI que me permite resumir toda a trajetória aqui da Silvia dentro da minha empresa. Então, eu tenho um botãozinho aqui chamado Gerar Insights. Aqui é o Embedded AI. Então, seja lá dentro do S/4HANA, seja aqui dentro no S/4HANA que eu acabei de mostrar, seja aqui dentro do SuccessFactors, esse botãozinho aqui vai ser o Embedded AI. A Joule, ela vai estar aqui sempre disponível. Então, digamos aqui que durante uma atividade, eu estou aqui fazendo alguma coisa dentro do SuccessFactors, eu lembrei que eu preciso mandar um feedback para a Silvia. Então, aqui eu vou solicitar para a Joule. Joule, por favor, porque eu não quero que a hora que ela domine o mundo, ela venha atrás de mim. Gostaria de enviar um feedback para Silvia Cândido. E aqui durante a atividade que eu estou fazendo, indiferente, poderia estar no meu celular, por exemplo.
aqui eu posso enviar um feedback para a Silvia e ele já vai me ajudar a construir esse feedback. Qual é o feedback que você quer enviar? Como você quer enviar? Se eu tivesse dentro do S4HANA, eu poderia estar pedindo a criação de uma ordem de venda, poderia estar pedindo a identificação de um aplicativo Fiori. Então, essas informações aqui que eu posso navegar são essas 1.600 funções que estão disponíveis dentro das soluções SAP, da Joule. E tem a Joule para consultores, ainda que a gente pode entrar mais em detalhes também, que é super interessante. Como que o usuário do S4HANA vai se beneficiar com a Joule? Assim, o que essa ferramenta de IA acrescenta no trabalho dele, no dia a dia? Você já mostrou até um exemplo aí, né, de feedback, né, por exemplo, enquanto você faz outras funções, outras atividades, ele está ali pensando já para responder, para dar o feedback. Quais outros exemplos você pode dar para a gente, assim, do que o usuário, por exemplo, vai ter de valor ali na rotina dele, no dia a dia? Eu vejo dois grandes cenários, Leonardo. O primeiro é a otimização mesmo, a otimização da atividade. Então, eu quero criar um documento, quero atualizar um documento. Estava mostrando ontem um exemplo de atualização de uma planta dentro de uma ordem de venda sem eu precisar sair ali da Joule. E a outra questão é treinamento. Porque a Joule, ela tem uma parte informacional onde existe um treinamento com todos os dados das comunidades SAP, de informações públicas, que eu posso perguntar ali, como eu crio uma ordem de venda? Qual aplicativo Fiori pode me ajudar para listar pagamentos bloqueados? Então, isso reduz uma quantidade significativa do treinamento do dia a dia de um usuário. Então, vejo que esses dois pilares são os principais. A gente está vendo aí você usar a Joule para tomar algumas ações, e aí estou entendendo que você é o cara que está no leme aí, você que está guiando. Ela Sim. é proativa, ela consegue te dar alguma informação que você fala assim, não é reativo não, estou esperando aqui sentado na minha mesa, está falando, ó, tem alguma coisa lá acontecendo que pode impactar as tuas ações. Uhum. Vou puxar essa dúvida aplicando num projeto SAP. Vamos colocar isso numa aplicação do dia a dia. Lembram lá atrás, quando a gente tinha o roadmap lá, o ASAP, eu tinha que passar pelas etapas e fazer toda aquela implementação, e isso tomava um tempo gigantesco, né? Para a gente fazer uma implementação de um ECC. Como que funciona hoje qualquer feature de inteligência artificial da SAP, inclusive os agentes, que são esses agentes mais independentes? A SAP traz uma visão de features and functions. Então, a mesma pergunta que eu tinha, eu preciso desenvolver isso ou a SAP tem pronto? É a mesma pergunta para a inteligência artificial. Seja de uma visão mais autônoma, que são os agentes, ou seja de uma visão mais transacional, que é a Joule. Então, respondendo de forma prática também sua pergunta, a gente possui hoje agentes que fazem essa visão end-to-end. Então, dentro do Discovery Center aqui, quem quiser pode ler esse QR Code aqui e acessar o Discovery Center, é onde tem todas as informações públicas da SAP, inclusive os agentes. Os agentes, eles têm um, inclusive, que é o Dispute Management, que ele ajuda na resolução de problemas em uma nota fiscal. Digamos que um cliente reclamou lá, está aqui, Dispute Resolution Agent. Por exemplo, digamos que um cliente reclamou que existe uma nota uma nota fiscal, uma invoice, que foi faturada com um valor incorreto. Aqui a Joule vai ajudar a resolver o problema end-to-end. Ela vai analisar aquela nota, vai sugerir, aqui, por exemplo, aqui, Christian, você precisa criar uma nota de crédito. Vai gerar essa nota de crédito, vai encerrar a disputa e aprovar a liberação da nota de crédito, sempre com o supervisionamento de uma pessoa. Ela não vai tomar essa decisão sozinha, mas a hora que eu chamar esse assistente, ele vai poder trabalhar end-to-end, diferente da Joule, que é mais pontual. A Joule em si, sem os agentes, ela vai só interagir, responder, não é só, na verdade, né, mas é que existe toda uma questão aí de permissionamento, de questões importantes para a inteligência artificial. Então a Joule ela vai ser mais objetiva e os agentes vão ter essa visão mais ampla. Ou seja, quando você está me falando isso, eu estou entendendo que eu como o cara que está usando o sistema, eu vou acabar tendo ajudantes para o meu trabalho, para que isso aconteça de uma maneira bem mais simples do que é hoje. Exatamente. É importantíssimo que os key users, os consultores, conheçam dessas visões, porque é ativação. Então, a gente pode entrar aqui em detalhes do modelo comercial. Os clientes adquirem AI Units e trocam a moeda. AI Units é a moeda de troca por AI dentro da SAP. E trocam pelas essas ativações. Eu posso ativar 2 agentes, ativar 5 features embedded, posso ativar
uma função específica aqui transacional, vai de acordo com a necessidade do cliente. Christian, tudo isso que você já mostrou para a gente até agora, que já foi muita coisa, e olha que a gente ainda nem está na metade, a Joule, os agentes, todas essas funcionalidades dentro da Joule, elas não estão disponíveis no ERP SCC. Com isso, a gente pode dizer que um ERP como o S4HANA, com toda essa IA embarcada, traz, no fim das contas, uma vantagem competitiva para a empresa? Com certeza, e eu diria que tem uma palavra que se tornou famosa depois da pandemia, que foi, principalmente com a inteligência artificial, que é o FOMO, o Fear of Missing Out. Eu acho que essa é a maior preocupação, porque você se manter numa plataforma desatualizada, é a mesma coisa, o ECC, por exemplo, se um cliente está usando o ECC, provavelmente foi implementado em meados de 2008, antes de 2008. Se ele está usando o ECC que foi implementado ali em meados de 2008, ele está implementando uma tecnologia que foi desenvolvida na época do iPhone 3G, quando foi lançado o primeiro iPhone. Imagina você usando um iPhone hoje no dia a dia, um 3G. Você não ia poder usar Uber, não ia poder usar Wallet. Não dá para imaginar. Agora, porque a gente está no corporativo, às vezes é mais difícil imaginar, porque você não troca dessa tecnologia e talvez tenha um gosto ruim na boca, porque uma implementação lá atrás, há 15 anos atrás, era complexa. Exigia muitos recursos. Hoje eu vejo clientes implementando o S4HANA para toda a empresa em 6 meses, saindo produtivo, sem parar a nota fiscal por uma semana, que era o medo, né, anterior. Então, acho que ficar com esse medo de ficar para trás, de não querendo migrar para uma plataforma nova, vai excluir completamente a inteligência artificial generativa. Não tem no ECC, não tem Joule, não tem nenhum tipo de componente para ativar dentro do ECC, então é um risco altíssimo se manter numa tecnologia anterior. Entendi. Então dá para afirmar que essas empresas, inclusive muitos clientes ainda estão no ECC, né? Dá para afirmar que elas estão literalmente fora da era de inteligência artificial no SAP. Com certeza. E vou dar um exemplo muito simples aqui. Tem muitos clientes que desenvolvem componentes que a gente tem disponível com startups, que exigem um custo gigante de desenvolvimento com IA generativa, que exige um custo gigante de pesquisa e desenvolvimento em cima de inteligência artificial, e existe um risco das empresas aumentarem o seu TCO, se tornando empresas de inteligência artificial. Então é muito importante se manter fiel ao seu propósito de negócio. Se o meu propósito de negócio é ser um varejista, eu preciso crescer o número de lojas, aumentar a distribuição. Se o meu propósito é ser uma empresa de bens de consumo, eu preciso desenvolver linhas de produto, preciso abaixar o custo logístico. E se eu começo a me preocupar em criar empresas de TI que vão desenvolver algoritmos de inteligência artificial, toda hora tem uma inteligência artificial nova. Imagine o custo para conseguir se manter atualizado e acompanhando o mercado com isso. Então... Christian, deixa eu fazer uma pergunta. A gente vê que tem hoje IAs aparecendo todo dia de todo lado. E, obviamente, a SAP está trabalhando em cima de um RP, ou seja, estou entendendo que essa integração ela é bastante importante, mas aí fica a pergunta, o que tem de diferente nesse cenário? Ou seja, por que eu não posso usar qualquer IA por aí e ter o mesmo resultado do que a SAP está me proporcionando neste momento? Muito bom, boa pergunta. Essa pergunta pinga fogo. Quando a gente olha para o mercado, como eu falei para vocês, tem uma estatística do Gartner que fala que 70% do Gartner e da McKinsey, fala que 60% a 70% dos projetos de IA generativa não decolam. Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui, bem prático. Aqui eu estava mostrando para vocês um exemplo dentro do Success, e eu sou cientista de dados, tenho algumas certificações na área, e vejam aqui, digamos que eu vou ter uma discussão salarial aqui com a Silvia. Digamos que eu precise preparar essa discussão salarial. Então eu vou ter que pensar aqui, vou ter que analisar, pedir dados, quando que a Silvia entrou na empresa, quais foram os últimos aumentos consecutivos que ela teve, qual foi a performance dela nos últimos... Veja que isso demora, dependendo da empresa, eu posso passar mais de um dia coletando informações e consolidando informações para conseguir tomar essa decisão. A SAP oferece essa informação clicando nesse botão aqui chamado Gerar Insights. E é assim para todas as inteligências artificiais embarcadas. Aqui eu já estou utilizando todo o dado que está estruturado com o Business Data Cloud, com a visão de dados da SAP, e eu transcrevo, utilizando uma inteligência artificial generativa, essa visão aqui dentro. E aqui eu trago 3
informações super importantes para esse universo de inteligência artificial, que é um risco também. Eu trago aqui a garantia da transparência, ou seja, se eu não consigo hoje trazer transparência na decisão, eu tenho um problema que pode ser jurídico. Então, eu preciso ter claro como foi tomada essa decisão. E aqui sempre vão ter as fontes de dados para que o gestor possa explicar essa decisão para o colaborador. Então, a gente mata a transparência aqui. A gente precisa garantir que não exista alucinação. Alucinação é com H em inglês ou é com H em português? Agora eu não me lembro. Eu acho que é com H em inglês. Alucinação. A alucinação é um problema que é super crítico. Imagina se aqui eu trago uma informação que a Silvia não deveria receber um aumento porque ela é mulher. A gente tem vários cenários que aconteceram isso já no mundo em empresas gigantes. Então, essa alucinação, ela vem muito conectada com bias, com viés. Então, eu preciso garantir que não tenha viés, que não tenha alucinação, que não tenha transparência. E é o primeiro teste que todos os usuários fazem. Eu quero pedir, por exemplo, tem um assistente aqui, uma IA que auxilia na explicação do Olerite. Qual que é o primeiro teste que todo mundo faz? Pergunta o Olerite do coleguinha. Então, imagina eu embarcar uma empresa aqui que vai me implementar uma IA para fazer isso aqui, que vai ter acesso a dados sensíveis, que vai gerar uma informação sensível e toda a complexidade de botar isso de pé. A SAP simplifica essas camadas dentro desses componentes aqui, dentro do S/4HANA, por exemplo, que são ativáveis, que já tem aqui a IA generativa, e a gente já pensou em toda essa camada de segurança para o usuário só se preocupar em ativar e consumir. Esse é o principal ponto. Hoje, há áreas ou setores nas empresas, né, que têm se beneficiado mais com essa inteligência integrada? Ou é algo transversal para todas? Como é que você tem visto isso aí no dia a dia? A área que tem se beneficiado mais é aquela que já começou. Então, quem fica para trás, por exemplo, muitos me perguntam assim nos workshops de inteligência artificial, Christian, qual inteligência artificial eu deveria começar? Qual seria o meu primeiro passo? Eu sempre sugiro, começa com uma por trimestre, por área. Então, começa testando, começa ativando, vê o resultado, calibra, ativa a Júlia aqui para pelo menos um usuário em cada área, para começar a tirar vantagem, começar a entender quais são os benefícios, porque só utilizando vai ser possível medir o resultado. E a ativação hoje ela é simples. Então, se você está numa versão anterior, se você está no ECC, o trabalho para você fazer um agente hoje dentro do ECC é hercúleo. Você vai ter que exportar dados, conectar com bases externas, conectar com sistemas externos. Então, ali você não consegue tirar muita vantagem hoje. Mas se você já está no S/4HANA, você pode simplesmente ativar, consumir e trazer esse resultado. Então, criar esses comitês, começar a ativar dentro das soluções cloud mais avançadas é uma prática essencial. Essa última resposta, em tudo que você já falou até agora, e principalmente na sua última resposta, acho que ficou muito claro, né, o gap tecnológico que existe entre quem está no ECC e quem já está no S/4HANA, né? E esse gap, ele deve aumentar ainda mais nos próximos anos? E por quê? Em números, a gente pode analisar o roadmap da SAP e não existe lançamento, por exemplo, de agentes dentro do ECC. Então, hoje nós estamos por volta de 16, 15 agentes e a tendência é que venham novos agentes todos os quarters. Então, na semana passada eu estava vendo a quantidade de IA generativa, estava em 297 e agora está em 305, se não me engano. E nada disso é feito para o ECC. Então, ficar fora desse volume de inovação, que é passível de ativação, em números, é absurdo. Só dos agentes, a gente tem só 16 agentes hoje que não vão estar disponíveis. Daqui a alguns anos, a SAP pretende entregar mais 200 casos de IA generativa até o final desse ano, e nenhum desses casos são feitos para o ECC. Christian, uma curiosidade, como é que você está falando, né, da evolução aí, né, rápida dos agentes, dessa disponibilização para os usuários? Como é que isso é comunicado para os usuários, enfim, a disponibilidade, a entrada desses novos agentes, como é que isso funciona no dia a dia? Bom, a SAP hoje, e eu acho isso maravilhoso, centralizou toda a informação dentro do Discovery Center.
Então, aqui dentro do Discovery Center, que é essa discovery-center.cloud.sap, a gente tem todas essas informações. Então, ó, errei por um, ó, são 304. Aqui a gente tem o total de inteligências artificiais que são lançadas, a documentação de como ativá-las, o que é premium, tem uma calculadora. Por exemplo, eu estava falando do Júlio para consultores. O Júlio para consultores hoje é maravilhoso poder falar que ao custo de R$ 1.500 é possível ativar um super consultor dentro das empresas. Então, como que eu acho o Júlio para consultores? Eu venho aqui, procuro por Júlio para consultants, tem aqui um tile que vai apresentar detalhes desse produto. Cada tile vai trazer um detalhe de qual é a precificação, qual é a disponibilidade dessa solução. E aqui eu tenho todas as informações de como ativar, como consumir, a proposta de retorno sobre investimento, e aqui o valor, ó, 245 euros por mês por usuário, um total de R$ 1.500 mais ou menos por mês por usuário. E aqui todas as informações são atualizadas. Até eu desisti de ficar usando qualquer informação alheia a isso, porque toda semana a gente tem uma atualização aqui. E é importante se manter atualizado. Lá no início, né, você mostrou aquele roadmap e tinha uma caixinha lá que você até destacou, que é custom, que isso fica à disposição ali do usuário, imagino, para customizar, né, algumas ações, algumas tarefas. Como é que funciona isso? Isso dá poder empodera ali o usuário para, de repente, criar em algumas lacunas aí que, de repente, o ERP não tenha visto ou não chegue? Como é que funciona ali no dia a dia? Como é que isso traz? Vamos lá, vamos entrar nesse mundo de customizado. Só para entender então. direitinho aí. Legal. Quando eu falo de custom, eu tenho aqui uma possibilidade hoje que já está disponível dentro do Joule Studio. Joule Studio. Que me permite customizar as habilidades da Joule. Então, existe aqui um Skill Builder, que eu posso criar habilidades para a Joule. Agora, no quarto trimestre do ano, a gente vai ter a Joule Agents, para eu poder criar os meus agentes. E quando eu falo de custom para hoje, digamos que eu queira criar uma IA generativa. Quero utilizar uma IA generativa para criar algo novo que não existe, não tem no roadmap da SAP e eu gostaria de aplicar. Então, pensando em todos aqueles critérios de segurança que a gente precisa, eles se enquadram dentro do BTP. E lá dentro do BTP, a gente possui um serviço chamado Generative AI Hub. E lá dentro do Generative AI Hub, ele possui todos os códigos, todas as bases de LLMs disponíveis para eu consumir abaixo de um contrato só. Então, digamos aqui, Leonardo, que você queira construir um resumo, uma consolidação. Digamos que o cliente de vocês tem sistemas legados aqui e tem um S/4HANA. E tem o sistema 1, sistema 2, sistema 3. Isso aqui é o CRM, esse aqui é um Excel de clientes e esse aqui é uma base pública. Como que eu faço para juntar tudo isso no LLM para me trazer uma jornada do meu cliente? Quero saber, finanças está aqui no S4, eu tenho dados de venda aqui, tenho dados adicionais aqui, tenho alguma informação pública, eu quero transcrever isso numa linguagem natural, que seja criada por um LLM. Eu posso usar o Generative AI Hub para combinar todas essas fontes aqui e criar isso de forma independente. E aonde que está a vantagem do Generative AI Hub? Quando a gente olha para um modelo como o GPT, por exemplo, o GPT ele tem um custo abismalmente diferente da versão 3.5 para a versão 5. Então, eu variar entre os modelos que eu vou utilizar pode me trazer um benefício de custo. Então, o cliente pode usar essa plataforma para variar entre os modelos que ele vai utilizar, reduzindo o custo dele e trazendo uma entrega customizada dentro das aplicações, dentro das estratégias de inteligência artificial. Christian, com todo esse contexto que a gente tem aí de várias AIs, enfim, tem tudo isso junto no bolo. A questão da segurança, eu acho que é um ponto que o povo fala muito hoje, né? O que me garante que a IA acessando meus dados aqui, daqui a pouco não vai estar espalhado pela internet os meus dados? A questão da segurança é um ponto super importante, eu sempre recaio sobre o mesmo pilar. Primeiro, antes de tudo, é importante que as empresas tenham um Data Privacy Officer, um DPO
é extremamente importante para conseguir criar um roadmap para essa estratégia de proteção de dados. Segundo, a SAP está aliada aos principais guidelines da Unesco, aos principais guidelines de segurança. A gente tem um comitê de inteligência artificial e da mesma forma que a gente se preocupa com não trazer alucinação, não trazer viés nas tomadas de decisão, a gente se preocupa com os dados. E todos os dados que a gente utiliza, eles são protegidos por todos esses acordos globais de proteção de dados. Então, a SAP não tem vazamento de dados, a SAP não tem exposição de clientes, isso já é nativo da SAP como empresa. E isso se transfere também para as leis de proteção de dados e leis de garantia que não vai ter vazamento de dados com os modelos. Por isso também que quando a gente interage com esses LLMs de mercado, a gente interage através da plataforma do AI Launchpad, garantindo que esses dados vão ser sensibilizados antes de compartilhados com os modelos de LLM. Christian, e além da Joule, dos agentes, hoje, quais são as ofertas de inteligência artificial da SAP? As ofertas hoje, dentro dos 4 grandes modelos que a gente tem, nós temos as inteligências artificiais gratuitas, que são as Base AI, temos aquelas que são os pacotes por usuário por mês, onde a SAP empacotou grupos de features. Então, eu quero ativar inteligência artificial para finanças. Eu tenho aqui um grupo de inteligências artificiais que eu posso ativar a um custo de AI Units, que eu já comentei, eu vou entrar em detalhes aqui. Eu tenho os agentes, que eu também vou consumir unidades de IA para utilizar, e eles vão me ajudar aqui nesse dia a dia da execução das atividades. E tenho as IAs transacionais. As IAs transacionais são aquelas que eu adiciono capacidades dentro da Joule, por exemplo. Então, digamos que eu queira que a Joule fale sobre as minhas políticas internas de RH, de TI, e responda as dúvidas dos meus usuários. Tem uma capacidade transacional que eu posso ativar para esse modelo funcionar. E aqui eu tenho aberto o modelo hoje que funciona dentro das soluções mesmo, que são as Embedded AIs, aqui em cima, e aqui embaixo eu tenho as transacionais. Então, como funciona essa IA Premium da SAP hoje? As gratuitas são gratuitas, por exemplo, a gente tem Joule para desenvolvedores aqui, gratuita até o Q3 de 2026, tem as IAs que já estão embarcadas, que já são gratuitas, que vocês podem consultar no Discovery Center, e aquelas que não são gratuitas funcionam no modelo de AI Units. Então, as AI Units, elas são o preço que eu pago para entrar no parque de diversões da inteligência artificial. Me permitam essa analogia. Aqui, para eu entrar no parque de diversões de Financial Management, eu vou ter o custo de 8 AI Units por usuário. Isso vai me permitir andar 5.200 vezes nos brinquedos. Aqui, para Spend Management, 4 unidades de IA por usuário. E daí eu tenho 2.600 possibilidades de usar esses brinquedos. E aquelas que são transacionais, a gente tem um custo individual. Então, aqui, lá no Discovery Center, tem uma calculadora que vocês podem construir essas visões. Só para vocês terem uma ideia, para eu carregar 10.000 documentos, considerando que cada um tem até 50 MB de tamanho, PDFs de políticas, para manter dentro da Joule de forma vetorizada, tem um custo aproximado de R$2.000 por mês. Então, vocês podem fazer esses cálculos dentro do Discovery Center. Aqui tem a calculadora que permite vocês fazerem isso e chegar nessas conclusões de qual é o retorno sobre investimento, qual é o custo. Por isso que é muito bom ter esses valores abertos. Vejam aqui, Joule para consultores, R$1.500 por mês. 200 usuários de HCM, R$4.000 por mês, e aqui ainda tem uma variação dependendo da quantidade de usuários. O Document Grounding, 10.000 documentos, R$2.200 por mês para manter esses documentos vetorizados. E aqui é um preço público, daqui só abaixa esse valor, a possibilidade é só abaixar. Maravilha. Olhando para o futuro, né, Christian, o que a gente pode esperar aí da SAP em termos de inteligência artificial e como que essa tecnologia vai evoluir dentro da RP? Você até brincou um tempo atrás aí, né, no início do programa, da Joule tomar conta do mundo. Daqui a um tempo a gente pode pensar na Joule como a grande gestora ali, única, integrada a todo o ambiente ali da empresa. Ela pega o documento, leva para lá, faz conta. Ela pode ter esse nível de autonomia no futuro, a esse ponto. O que vocês estão vendo aí para frente? Nessa hora é a hora que esses caras estão olhando aqui, ó. Os caras estão tomando conta aqui, ó.
vou trazer a visão da SAP que a gente vê para o futuro. Não vejo hoje a Joule sendo esse orquestrador individual que vai operar. Hoje a gente tem vários protocolos multi-agentes, a gente tem várias interações, mas eu não vejo essa automação nos próximos 10 anos acontecendo de uma forma tão independente assim. 10 anos por quê? 10 anos é o tempo que o futurismo prevê que a quebra de tecnologia é tão grande que a gente pode ter qualquer coisa como possível. Então, até 10 anos a gente pode estimar, de cima de 10 anos não. Então, acho que durante os próximos 10 anos, a gente vai ver uma automação muito grande, a gente vai ver uma consolidação. Tem uma tendência que fala sobre a gente ter controladores de voo de agentes, que vão ter vários agentes e só uma pessoa gerenciando vários agentes. Isso vai acontecer de fato. Inclusive, tem uma perspectiva, uma tendência que fala que nos próximos 6 anos, a gente vai ter a primeira empresa unicórnio, valendo $1 bilhão, com um colaborador e o resto vão ser só agentes. Possível? Não, eu acredito que seja. Mas visando o SAP e as soluções SAP, a gente vai automatizar cada vez mais aqueles problemas que a SAP já conhece como melhores práticas. A nossa fortaleza é conhecer melhores práticas, é conhecer processos de negócio. Então, a mesma coisa que a SAP tem feito há todos esses anos de automatizar e trazer aceleradores, vai acontecer agora para a inteligência artificial, e não é agora, a gente já vem fazendo isso desde 2013, como eu comentei. Então, essa estratégia permanece. A questão é a velocidade que isso vai acontecer nos próximos anos. Isso não é uma questão só da SAP, né? Todo mundo está com essa mesma expectativa, né? Exatamente. Neymar, quer complementar alguma coisa? Só agradecer ao Christian aí, porque foi muito esclarecedor. Acho que, obviamente, que esse assunto não tem limites, então a gente vai sempre ter mais alguma dúvida, mas enfim, foi bastante esclarecedor, como eu disse. Posso dar dicas? Por favor. Claro, dicas, por favor. Eu gosto, sempre que eu participo do podcast, eu acho que no final, dicas são interessantes. Veja que hoje se tornar cientista de dados é algo muito fácil. Então, minha sugestão, se tornem cientistas de dados, aprendam a detalhar essas análises, porque o cientista de dados igual saber mexer em Excel no passado, que nunca, se a gente desliga o Excel, para de sair água da torneira. Então, façam essas especializações com ciência de dados para compreender como isso se aplica no dia a dia, porque já não vai mais ser suficiente a gente saber fazer alguma coisa, porque hoje a gente pergunta para o GPT sabe fazer tudo, o GPT, o Gemini, o Claude, eles sabem direcionar alguém que não sabe fazer nada daquilo, alguém pode se passar por um especialista, mas saber fazer as perguntas certas para os dados e conseguir compreender a análise de dados é algo importante. Então, seja num nível mais básico, seja num nível mais profundo, dependendo do interesse geral, se aprofunde em ciência de dados, porque eu fiz isso e não me arrependo. Boa dica. Bom, estamos chegando ao final deste episódio do Omni Talks. Christian, obrigada por compartilhar tanta informação valiosa com a gente e com quem nos assiste. Obrigado pelo convite. Acho que ficou bem claro para a gente que migrar para o S/4HANA não é apenas uma atualização técnica, mas a porta de entrada para a era da inteligência artificial no SAP. A turma do SAP CC tem de ficar muito atenta a isso para não ser tarde demais para a competitividade das suas empresas. Quero agradecer mais uma vez ao Christian, ao Neymar, ao Léo e a você que acompanhou o nosso episódio. Obrigada pela audiência. Se quiser entender como a Omni pode apoiar a sua jornada para o S/4HANA e preparar o seu ERP para o futuro, os nossos contatos estão na descrição desse vídeo. Siga a Omni no YouTube e nas nossas redes sociais para não perder os próximos episódios do Omni Talks e até breve.